Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Lamentação 3, e o 19 e o 20. Aí eu vou pular para o 22. Fala assim: a esperança do profeta. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do hábito e da dor do fel. A minha alma certamente disse: se lembra, se abate dentro de mim. 22. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as misericórdias não têm fim. Glória a Deus. A esperança do profeta. Todos os profetas têm uma esperança. E esse profeta Jeremias, ele chorou foi muito. Tem até o nome aqui, Lamentação, né? Jeremias teve o nome de chorão, que mais chorou, clamando a Deus pelo povo de Israel. Clamava, chorava pelo povo, para o povo se converter e pregava, continuava pregando as mesmas palavras que Deus mandou. Ele continuou sempre falando as mesmas palavras que Deus mandava ele entregar. Ele entregava para o povo, entregava para o povo de Israel, mas entregava também para o rei, né? Mandava carta para o rei, mandava mensagem. E continuou sempre falando a verdade, falando o que Deus mandava. E continuou sempre chorando, lamentando pelo povo que não queria nada com Deus. Hoje não é diferente. Hoje a gente ora, a gente chora, clama pelo povo, pela nossa família, pelos pastores, né? A gente clama por todos, pelo presidente, porque o presidente precisa de nossa oração, né? A justiça, tudo precisa de nossa oração. Nós oramos por tudo, pelos médicos, por deputado, por todo, nós oramos por todo. Oramos pelos pastores, pelos nossos filhos, nossa família, né? Como a Bíblia nos fala, orar sem cessar. Por tudo dai graça a Deus. Nós oramos pelas vidas e nós temos uma esperança que eles vão se consertar, vai mudar, vai aceitar Jesus, vai mudar o jeito de viver, o jeito de agir, vai entender, vai amar as pessoas, mas nem sabendo que nem todos eles vai aproximar um dos outros. Aleluia, Jesus. Mesmo muitos sendo pastor, a gente ora tanto pelos pastores. A gente sabe que muitos são pastor, mas muitos dos pastores têm caído, têm escandalizado. Né? A gente sabe que tem muitas igrejas que já fecharam, muitas igrejas estão se fechando, muitas igrejas estão abrindo. A gente sabe que a gente tem que clamar, Jeremias clamar pelo povo. Ele não deixou de clamar porque existia erro no meio do povo. Ele não deixou de pregar porque a pessoa não dava ouvido ao que ele falava. Ele não deixou de pregar porque as pessoas maltratavam ele. Ele continuou pregando. Ele continuou falando. Aleluia. Nós temos que continuar falando, pregando. Não importa para quem, se é para o pastor, se é para a pastora, se é para o missionário, se é para crente, se é para quem é, se é para a pessoa dos vícios, se é para a pessoa da nossa família. Temos que continuar pregando e continuar orando. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Jeremias continuou falando a verdade e continuou chorando. Mas ele tinha uma esperança, né? Que um dia ele ia sair daquela situação. Ele tinha uma esperança que um dia Deus ia mudar aquela situação, ia mudar a situação daquela cidade. Porque ainda que muitos desobedeciam, não acreditavam, tinha muitos que acreditavam e obedeciam. Muitos davam crédito, muitos também se humilhavam. Então hoje também é do mesmo jeito, muitas pessoas vêm chorando, pedindo a Deus socorro, pedindo a Deus a providência, para Deus mudar a situação do povo, da comunidade, da sua cidade, do seu bairro. Né? Quando a gente tem orado e chorado de oração, para que Deus entre com providência no bairro, para que Deus entre com providência na vida dos jovens, para que Deus entre com providência na vida das crianças, para que Deus entre com providência nos colégios, nas creches. Nós estamos clamando. E o nosso Deus, ele é fiel, porque lembra-se da minha aflição e do meu pranto e do meu hábito, né? Deus, nós vamos clamar a Deus cada vez mais e Deus sabe o seu hábito, Deus sabe a sua aflição, Deus sabe a dor do teu coração, Deus sabe a tua alma, como tua alma tem gemido. A Bíblia fala aqui também sobre a alma. A minha alma certamente disse: lembra-se, bate dentro de mim. Lembra-se, porque se bate dentro de mim, a minha alma dele estava batendo. Ele tinha muitas aflições, muitas dores, né? Glória a Jesus. E aqui ele fala assim: as misericórdias do Senhor, que são as causas de não seremos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. As misericórdias do Senhor não têm fim. A misericórdia do Senhor, que é aquilo que tem nos livrado.
Se não fosse a misericórdia do Senhor, o que seria de nós que pregam uma palavra? O que seria de você que prega a palavra do Senhor? Se não fosse a misericórdia do Senhor, o que seria dos profetas? O que seria das pessoas, aleluia, glória a Deus, que são pequenos? Das pessoas que não têm força mais para pregar? O que seria das pessoas que moram na rua? O que seria das pessoas que não têm casa para morar? A misericórdia do Senhor, que é a misericórdia do Senhor que é sobre nós, que nós não seremos consumidos pelo nosso adversário, pela muitas pessoas, né? Às vezes pessoas da família, pessoas da comunidade. Quantas pessoas tentam nos engolir vivo, quantas pessoas tentam nos destruir, quantas pessoas falam que nós não vamos conseguir, quantas pessoas mandam nós desistir, quantas pessoas falam que nós não vai a lugar nenhum. Mas tenha esperança, tenha a misericórdia do Senhor. É a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, que é a causa que nós não seremos consumidos. Porque a misericórdia de Deus está sobre você, profeta. A misericórdia do Senhor está sobre você, profeta. A misericórdia do Senhor está sobre a sua vida, sua casa, sua família. E por causa da misericórdia do Senhor, que você está vivo, que você está em pé, que você está hoje louvando ao Senhor, mesmo chorando, mesmo lamentando, aí você está de pé, porque Deus tem obra, Deus tem projeto. Que confia no Senhor Jesus Cristo, crê nele. Que a esperança virá. A esperança do profeta, aleluia, glória a Deus. É clamar a Deus mesmo na angústia. É clamar a Deus na aflição. Aleluia, glória a Deus. Mas está clamando ao Senhor e pregando a palavra. É esperando, aleluia, glória a Deus, na misericórdia do Senhor. Esperando nas promessas que o Senhor te fez. Mesmo na aflição, como a Bíblia está falando aqui, glória a Deus. É muita aflição para quem é profeta de Deus. É muita aflição para quem paga preço, para quem quer servir a Deus. Quanto mais você luta, você fala, eu vou fazer a obra do Senhor, eu vou buscar mais, eu vou dedicar mais, hoje eu vou ler a palavra mais, hoje eu vou pregar com alegria, hoje eu vou fazer a obra do Senhor, hoje eu vou visitar, que as lutas são grandes, a aflição é grande. É muita contenda, é muita falsidade, muitas pessoas tentando tirar você do caminho do Senhor. Enfermidade. Vem tentando te assolar as enfermidades, as tristezas, a angústia. É feitiçaria. Mas você sabendo que você tem que ter uma esperança no Senhor Jesus Cristo. Você tem que ter uma esperança saber que a misericórdia do Senhor é sobre ti. A misericórdia do Senhor é sobre nós. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Ai de Jeremias se não fosse a misericórdia do Senhor sobre a vida dele. Aquele profeta chorão, aquele profeta que se encontrou ali, preso. Que se encontrou dentro de um poço. Ai dele se não fosse a misericórdia do Senhor Jesus. Mas mesmo assim, ele ali clamando e chorando, Deus não falou com ele. Clama a mim, respondeste-ei, anunciei coisa grande e firme que não sabe, Jeremias. Clama a mim, respondeste-ei coisas grandes e firmes. Deus tinha coisas grandes para ele, coisas firmes, que ele não sabia, mas Deus não mandava ele clamar, mesmo no sofrimento, ele tinha que clamar mais. Clamar por ele, clamar pelo povo. Jeremias teve a vitória. Esse profeta teve a vitória. E na frente que ele fala, aleluia, glória a Deus. Que ele alcançou, ele viu o sofrimento do povo. Ele viu a dureza do coração das pessoas. Ele viu as coisas que aconteceu. Ele fala assim, eu vi com meus olhos, eu vi, eu participei. As coisas acontecendo. Ele viu ali acontecer aquilo que ele estava falando, a promessa ali. Que Deus esteve naquele lugar, o que Deus falou que aconteceu, o que Deus usou ele para falar com o rei, que se ele não consertasse, não mudasse, ele ia ser entregue para outro rei. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O rei de Sodoma e Gomorra, e falou com ele que se ele não se entregasse ali, se ele não se entregasse a Deus, se ele não deixasse o povo adorar o Senhor, se ele não acreditasse no que Deus estava usando ele, aleluia, Jesus, que ele ia ser entregue, ele ia ficar sendo escravo daquela outra cidade, glória a Jesus. E como ali aconteceu, Jeremias viu com os próprios olhos dele acontecer, o rei foi queimado, os 2 olhos foi cego, o rei foi levado a cativo, e os 2 filhos dele foi morto à espada junto dele, do lado do rei. Ele viu os 2 filhos dele sendo mortos, ele viu o povo ali sendo morto, ali a espada. Aleluia, glória a Deus. E a glória de Jesus, Jeremias assistindo, Jeremias viu o fogo pegando na cidade, Jeremias participou ali, saiu com o povo ali, ele viu com os olhos dele acontecer aquela promessa que ele falou, aquelas revelações da profecia que foi promessa de Deus. Ele viu acontecendo tudo aquilo com os próprios olhos dele, ele assistiu, ele falou, eu assisti, eu vi. A esperança na sua vida de ver o que Deus vai fazer. A esperança na sua vida de ver, acreditar no que Deus falou. É esperar aquilo que Deus te prometeu se realizar na sua vida. É continuar pregando, sabendo que Jesus mandou e ele garante a vitória. Continua pregando, continua anunciando o evangelho, entregando a palavra do Senhor, seja para quem for. Aleluia, glória a Deus. Nosso Deus é fiel. Nosso Deus é maravilhoso. Deus abençoa. Glória a Jesus.